Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje, no Aventureiros da História, nós vamos falar a Noite das Garrafadas. Foi um confronto violento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1831. Isso aconteceu em março, que resultou na tensão entre brasileiros e portugueses, envolvidos em apoiadores e opositores de Dom Pedro I, que estava dividindo o país por razões políticas, ideias liberais contra o autoritarismo imperial. O episódio ficou conhecido pela Noite das Garrafadas, mas não teve só garrafa não, teve pedaço de pau, pedra, arma de fogo, faca. Foi um escândalo danado. Isso precedeu a abdicação do imperador no dia 7 de abril de 1831. Isso marcou o fim do primeiro reinado. As causas foram até várias, né? Uma delas foi a péssima campanha militar na Cisplatina. O Brasil sai derrotado na campanha Cisplatina e foi uma vergonha militar. Nós tivemos várias perdas por causa disso. Então a imagem do imperador saiu muito arranhada por causa disso também. O autoritarismo de Pedro foi muito grande. Isso deixava o pessoal muito preocupado. A Assembleia Constitucional ele acabou, né, com a Constituição de 1824. Então isso deixou o pessoal muito também revoltado com isso. Os liberais ficaram... Os liberais na época não é como se fosse a esquerda hoje, mas era a oposição ao absolutismo, que era um fato comum na Europa, no Brasil. O assassinato também de Líbero Badaró, era um médico que era jornalista. Isso foi atribuído a Pedro I, que dizem que foi ele que mandou matar o Líbero Badaró, que morreu assassinado com tiro. Também a rivalidade entre brasileiros e portugueses. Havia uma forte rivalidade e descontentamento entre os brasileiros por causa da influência dos portugueses na administração do país. Pontos chaves da política brasileira ainda ficavam na mão dos portugueses. E com a morte de Dom João VI, que a gente já fez até um vídeo sobre isso, o pessoal começou a especular que Pedro já não queria ficar mais com a coroa do Brasil. Ele ia unificar a coroa de Portugal e Brasil. Então o Brasil podia se tornar uma colônia novamente. E então o que aconteceu? Ele também tinha sido hostilizado na província de Minas, quando ele visitou Ouro Preto. Em Minas Gerais, ele passou por provocações, os liberais começaram a insultá-lo, teve quase o início de um conflito por ali. Então, os portugueses decidiram fazer uma festa para o imperador. Então, eles organizaram, no dia 13 de março de 1831, um ato assim para o imperador. Essa volta que ele teve, estava chateado, triste. Então eles queriam fazer uma festa, e a desculpa foi para comemorar a Constituição de 1824, que era uma constituição que os liberais odiavam. Então a violência foi generalizada. Começou com a provocação dos brasileiros, que entraram na festa, nas ruas ali do centro do Rio de Janeiro, e começou um verdadeiro quebra-pau. Os portugueses começaram a lançar garrafas do alto das suas casas, os brasileiros responderam, teve de tudo. Então, a Noite das Garrafadas é um símbolo da crise política e da disputa ideológica no primeiro reinado, que demonstrou a profunda divisão entre os grupos políticos e sociais aqui no Brasil. A abdicação de Pedro I foi um fato que aconteceu no dia 7 de abril de 1831, porque Pedro viu que já não dava mais para governar. Ele pegou a filha, foi fazer suas aventuras em Portugal,
garantir o trono de Portugal para sua filha, a herdeira, né? E deixou o pequeno Pedro, que seria o seu filho, Pedro II, e deixou aqui no Brasil. O afastamento do imperador marcou o fim de um período e o governo de Pedro I teve início o período regencial, porque ele deixou o garotinho com 5 anos e com uma regência chamada Regência Trina. Mas isso já é uma outra história. No vídeo, acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.